Vamos lá, respondendo mais uma dúvida aqui no Otorrino Responde. Spray nasal pode fazer mal? Meu nome é Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente aqui em Aracaju e atuo também por teleconsulta. Para mais informações, acesse os contatos aqui abaixo. Essa é uma dúvida interessante. Por quê? Primeiro você precisa entender quais são os tipos de sprays de nariz que tem aqui no Brasil. Tem 2 tipos. Um é o spray de cloreto de sódio, que é aquela solução fisiológica, e o segundo, que são os sprays de anti-inflamatórios tópicos. Os sprays nasais com base de cloreto de sódio, né, que é o soro fisiológico, tem de 2 tipos. Aquele spray mesmo, tipo puff, que tem várias marcas, como Rinossoro, Salsep, por exemplo, que são sprays direcionados para umidificar e fazer uma higiene local do nariz. E pode ser também o spray à base de cloreto de sódio tipo jato contínuo, que tem uma série, uma infinidade de marcas hoje nas farmácias, né? Que são aqueles sprays que você aperta e sai um jato, parecendo um desodorante, sendo que ele sai para cima, né? Com um jato de cloreto de sódio, que é um jato de soro fisiológico, que fica ali dentro da lata, pressurizado, né? Enlatado, que a gente consegue uma higiene com um volume um pouco maior, quando comparado com o spray convencional, aqueles que faz tipo clique, um puff. Esses são os tipos de cloreto de sódio, de spray de nariz à base de cloreto de sódio. O outro tipo de spray de nariz são os de corticoide tópico nasal. Esses corticoides tópicos nasais têm várias marcas e modelos, né, e substâncias que podem ser utilizadas para desinflamar a mucosa do nariz. As substâncias mais comuns são budesonida, mometazona e fluticasona, certo? Tem marcas famosas como Buzonide, Nasonex, Amome, Avames, que são as marcas mais comuns que estão aí no mercado, além do Dimista, que é um spray de anti-inflamatório tópico nasal junto com o antihistamínico tópico, e é o único que tem essa classificação de mistura do antihistamínico com o anti-inflamatório tópico nasal. Qual é a ação desses tipos de spray que tem anti-inflamatório tópico nasal? Ele age como anti-inflamatório na mucosa do nariz, diminuindo a produção de uma série de substâncias inflamatórias, reduzindo o edema, reduzindo a coriza, secreção, a vontade de coçar o nariz, por exemplo, diminuindo os espirros consequentemente. Esses sprays podem fazer mal? A primeira categoria, que são dos cloretos de sódio, não tem praticamente não existe nenhuma contraindicação, e são medicações que com certeza não vai fazer mal para nenhum paciente se for utilizado da forma correta. Já os sprays à base de corticoide tópico nasal, eles podem ter efeitos colaterais indesejados se for utilizado numa quantidade maior e da forma inadequada. Qual seria esse efeito colateral ruim, indesejado? O principal, mais comum, né, é o que a gente chama de epistaxe, que são sangramentos nasais. E isso tem a ver com a forma correta de aplicação. O spray de corticoide tópico nasal, se você aplicar nesse sentido, né, apontando para o meio do nariz, vai bater na região, a substância vai ficar aderida à região do septo nasal, que é uma região vascularizada, e isso vai aumentar a chance de crostas nasais e sangramento nasal. Então, a forma correta de aplicar é sempre apontando para a lateral do nariz. Então, eu sempre explico aos meus pacientes que precisa olhar um pouco para baixo, apontar para a lateral do nariz como se fosse apontar para o lóbulo da orelha e aplicar a quantidade indicada para cada caso. Um efeito colateral que é raro, muito, muito, muito raro, mas que está associado a uma absorção, possível absorção sistêmica desse tipo de medicação, é o que a gente chama de cataratas, né? Então, tem pacientes que têm uma tendência de ter catarata, então isso pode acelerar o processo de catarata, e tem alguns pacientes que têm glaucoma, que precisa da avaliação com o oftalmo para que ele determine se aquele paciente é mais sensível ao uso desse tipo de spray nasal ou não. Então, o spray nasal, ele pode realmente, né, se for esse tipo que tem esse anti-inflamatório, gerar algumas consequências indesejadas. Por isso, evite a automedicação, evite usar por conta própria, sem orientação do especialista, que você pode estar correndo o risco de estar usando uma dose que não é adequada para o seu caso, pode estar usando de uma forma inadequada, gerando sangramento nasal,
Pode ser que aquele tipo de spray não seja para a idade adequada do seu filho, por exemplo. Então, procure a avaliação do especialista para ter a orientação correta e não evitar e minimizar esses possíveis efeitos colaterais, tá? Deixando bem claro que esse efeito da absorção sistêmica do corticoide tópico nasal, ele é muito raro, mas é realmente muito raro mesmo, certo? Inclusive, se tem pacientes que têm essas condições, essa tendência de ter catarata e já tem uma pressão intraocular maior, um diagnóstico de glaucoma, que não é contraindicação absoluta usar esse tipo de medicação. Ele pode usar desde que tenha uma avaliação específica do oftalmologista, do médico oftalmologista, para fazer o uso dessa medicação. Então, os sprays de nariz em geral, a base de cloreto de sódio são mais inofensivos, praticamente não tem efeito colateral nenhum. Já os corticoides tópicos nasais, eles podem ter alguns efeitos colaterais indesejados. O mais comum é de sangramento epistaxe, mas ele pode sim, em casos que for usado na quantidade ou sem a orientação adequada, ter uma pequena absorção sistêmica e gerar uma série de consequências ruins para a saúde do paciente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva aqui no canal. Vocês podem me acompanhar também no Instagram, aqui no meu perfil. Lá vocês vão conhecer um pouco melhor da minha rotina no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, veja esse próximo vídeo aqui que é bem interessante para o seu caso.